lítio, ele tem uma função anti-suicidalidade que outros medicamentos não têm. Eles fizeram um estudo de acompanhamento. Pessoas com transtorno bipolar tratando com lítio incluído no tratamento, ou transtorno bipolar, um grupo de pessoas com transtorno bipolar tratando sem o uso do lítio. E as pessoas que estavam no grupo tratando com lítio suicidaram 9 vezes menos. Então é uma redução significativa. Então o lítio ele tem uma função para combater a suicidalidade super importante. E o lítio, o interessante disso é que a gente nem sabe como que ele atua verdadeiramente. Ela é uma molécula tão pequena que ele entra dentro da célula. Ele atravessa a célula. Não é igual um antidepressivo, por exemplo, que você faz alterações de neurotransmissores ou nos receptores. O lítio causa, toda a cascata que ele causa, intracelular, o que é super interessante se a gente for perceber. E a gente já sabe algo há muito tempo. Existem algumas características clínicas que o paciente pode ter que ele responde muito melhor ao lítio. Essas características são, quanto mais típico do transtorno bipolar tipo 1, melhor a chance de ter resposta ao lítio. Se tiver genética de transtorno bipolar tipo 1, melhor vai responder ao lítio. Se o quadro for clássico, com período de mania pura, depressão pura, intervalo, melhor vai responder ao lítio. E principalmente aqui, esse é o ponto mais importante, menos de 10 episódios. Quanto mais cedo você coloca o lítio, maior a chance de responder. Passou de 10 episódios de humor na vida, a chance de responder ao lítio cai significativamente. E aí você passa a dar preferência para o Depakote. Tem um estudo super interessante, onde que o lítio ele vai respondendo assim até 10 episódios. E aí, após 10 episódios de humor na vida, ele cai. Então a sua chance de tentar o lítio é no início. E outra característica clínica é não fazer oscilação rápida e não ter estado misto. Isso quer dizer que com oscilação rápida ou estado misto, a chance de responder ao lítio é menor. Você pode tentar, é óbvio, mas a chance é menor. Então você vê que tem características, né? E tem algo bem legal, se você compara esses dois estudos. O estudo onde que 10 episódios de humor começa a cair a resposta do lítio e a Depakote continua. E outra meta-análise super legal de terapia, em terapia cognitiva comportamental, que mostrou exatamente a mesma coisa. Até 10 episódios de humor ao longo da vida, a pessoa tem uma resposta à terapia. Teve mais de 10 episódios de humor na vida, a resposta à terapia começa a cair. Algo está acontecendo quando você tem episódios de humor que faz a pessoa responder menos ao lítio e à terapia cognitivo comportamental. O que está acontecendo nisso aí? Algo que você sempre fala, né? Terapia é um tratamento biológico. Isso quer dizer que cada episódio de humor está alterando o seu cérebro, está alterando a neuroplasticidade do seu cérebro. Algo está acontecendo no seu cérebro a cada novo episódio de humor que faz com que depois de 10 episódios ele responde menos à terapia cognitivo comportamental e responde menos ao lítio. O paciente que não está nessas características que responde bem ao lítio, por exemplo, seja por episódio, seja pelas classificações que você comentou ali de ciclar um pouco misto ou mais rápido e tal, como é que funciona o tratamento desses pacientes especificamente? O paciente ele não tem uma pureza no transtorno, ele não tem uma ciclagem do jeito que prediz uma melhor resposta do lítio, é aquele paciente, aqueles 2/3 lá do grupo do transtorno bipolar não especificado. Nesses casos específicos, Depakote, o que é o Depakote? Usa antidepressivo? Como é que funciona o tratamento nesses casos? A gente tem 2 grandes grupos de estabilizadores de humor. O primeiro é o lítio, que a gente terminou de conversar. E ele é um grupo sozinho, de tão especial que ele é diferente, ele está isolado. Não existe nada como ele ou parecido com ele. E o outro grupo são de anticonvulsivantes. Então você coloca Depakote, ou seria o ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina e oxcarbazepina um pouco menos, né? Esses daí já são estabilizadores de humor que também são utilizados como anticonvulsivantes na epilepsia. Além disso, você tem um segundo grupo de medicamentos que são os antipsicóticos atípicos que também são utilizados no transtorno bipolar. Estamos falando de quetiapina, olanzapina, risperidona, aripiprazol, lurazidona e por aí vai. E finalmente, o último grupo utilizado de medicamentos no transtorno bipolar seria os antidepressivos. Os antidepressivos podem ser utilizados? Aí é uma controvérsia danada, é uma polêmica, né? As pessoas saem brigando um com o outro, os médicos se batem no congresso, não chega a tanto, mas é uma controvérsia de ideias, uma polêmica de ideias. Alguns médicos vão ser muito mais liberais no uso com antidepressivo, enquanto outros vão ser mais rígidos no uso de antidepressivo no bipolar. O que a gente sabe? O que é ponto comum? Que ninguém vai se bater, nenhum médico vai se bater por conta disso. Não usar antidepressivo isoladamente no transtorno bipolar. Isso aí é um ponto de consenso em todos os protocolos internacionais de tratamento. Porque favorece a abertura de quadro e tal, né? Estado misto, hipomania, mania. Então, nos 2 grandes protocolos de tratamento internacionais, que é o CAMAT, que é o canadense, e o australiano e da Nova Zelândia, que é o outro grande protocolo, diretriz internacional de tratamento, ou seja, a gente não trata às cegas por tentativa e erro, tem diretrizes e protocolos que nos ajudam nisso. Os 2 concordam, antidepressivo isolado não. Você pode colocar um antidepressivo isolado se você tiver junto um estabilizador de humor com função antimaníaca. Ou seja, se você tiver junto ou lítio, ou Depakote, ou a carbamazepina, talvez a oxcarbazepina. A lamotrigina não conta porque ela é um estabilizador de humor essencialmente para o polo depressivo. Então, esse é o grande panorama. E aí você vai ter combinações. Se, por exemplo, a pessoa não responde ao lítio, vai ser tentado o Depakote, ou vai ser tentado carbamazepina, ou pode acontecer de achar que é lamotrigina, mas um antipsicótico atípico, como a quetiapina, olanzapina, risperidona, aripiprazol. A gente vai para essas outras combinações. Tem várias formas de combinação. Lembrando que, assim como você citou muito bem, a combinação é a regra, não a exceção.
70% das pessoas, para estabilizar o humor, vai precisar de uma combinação de medicamentos, de 2 ou 3 medicamentos. E 30% só vai responder em monoterapia, ou seja, em só um medicamento.